A formação do Bodhisattva é aquela no qual o iniciado realiza as suas primeiras renúncias e manifesta as suas iniciações correntes, mais ou menos da forma como o assunto é abordado pelas escolas de iniciação, culminando na sua iluminação ou nas primeiras iluminações da tríade superior. Não raramente ouvimos dizer que a existência de um avatar personifica um arquétipo de perfeição. O que significa, porém, exatamente isto? As tendências materialistas facilmente levam a projetar o avatar num belíssimo corpo físico e dotado de uma saúde radiante. Nada disso está muito longe da realidade. Porém, o mais importante são coisas mais sutis. O verdadeiro objetivo dos yogas físicos não é alcançar boa saúde, mas servir para acessar as verdadeiras energias espirituais. Existem, pois, alinhamentos pessoais com os arquétipos cósmicos e, acima de tudo, verifica-se um padrão evolutivo ideal, permitindo o máximo de aproveitamento das experiências e o maior desenvolvimento possível das energias pessoais. Nesse aspecto, os estágios de evolução do avatar também refletem com perfeição as etapas evolutivas da própria humanidade. Nesta ordem: xamanismo, espiritualidade e cosmificação. No presente estudo, trataremos, pois, da etapa propriamente espiritual do novo Buda, em relação às suas iniciações planetárias e solares. Já não entraremos, porém, em maiores detalhes a respeito das iniciações de Maitreya, porque tudo isso tem sido tratado em outros estudos nossos, inclusive nos termos das etapas de vida da sociedade védica. Trazemos aqui, portanto, uma abordagem mais geral do trabalho e da natureza dos Bodhisattvas. E teremos a oportunidade de observar que muitas das ações atribuídas ao Buda na realidade foram efetuadas ainda sob a sua condição de Bodhisattva. A natureza do Bodhisattva. Até onde pode ir um iniciado em sua evolução espiritual? A resposta a isto depende de dois aspectos. De um lado, o teor de suas próprias aspirações, e de outro, as possibilidades e as demandas que o seu tempo lhe apresenta. É isso que destaca, em última análise, o Bodhisattva dos iniciados comuns. O Bodhisattva é basicamente um adepto aperfeiçoado e com grande sentido de compaixão. As condições para alguém chegar até a condição de adepto são bem definidas, estando basicamente determinadas pela capacidade de superar o umbral da quarta iniciação, a qual geralmente traz a morte física para os seus postulantes. As possibilidades de alguém sobreviver para ir ainda além disto já dependerão basicamente das circunstâncias históricas, quero dizer, da necessidade de surgir um avatar no mundo, sinalizando alguma transição importante de tempos. E para isto será preciso realizar um perfeito aproveitamento do seu tempo vital, sinalizado por renúncias precoces à vida mundana. O Bodhisattva é aquele que se prepara assim não apenas para a sua iluminação, mas também para a plena superação da crise da iluminação. Graças à sua determinação, Maitreya galgou todas as iniciações no seu tempo mínimo possível. A fim de agilizar os seus processos espirituais, Maitreya foi viver em ashrams assim que teve o seu despertar espiritual, e após certo tempo também saiu deles para atuar no mundo, porque as virtudes dos ashrams já estavam solidamente incorporadas nele. O arcano 12 do enforcado pode servir de referência para o ciclo de 12 anos de evolução dos Bodhisattvas. Os tratados orientais afirmam, porém, que Maitreya alcançará Bodhi ou iluminação em 7 dias, que seria o período mínimo. Dizem, em virtude de suas muitas vidas de preparação para o budaísmo semelhantes às relatadas nos contos de Jataka sobre o Buda. Estes 7 dias devem ser entendidos como 7 anos, e isso seria viável também sob certa abordagem. O cerne da missão do Bodhisattva é a sua crucificação espiritual,
servindo para saldar o karma da humanidade, que é a chamada expiação dos pecados da humanidade. O Bodhisattva não sofre por si mesmo, ele enfrenta o karma coletivo para avançar sobre os limites humanos e abrir caminhos futuros. Parece pouco compreendido neste caso que aquele que realmente se ilumina não é tanto o Buda em si, e sim o próprio Bodhisattva. A condição de Buda é apenas um aperfeiçoamento das virtudes capitais do Bodhisattva. Após sobreviver às provações da iluminação, um grande iniciado seguirá avançando para as iniciações superiores, até alcançar a condição de Bodhisattva aos 33 anos de idade, quando Maitreya resgatou as conquistas espirituais da sua encarnação anterior como Jesus. Neste percurso todo, ele pode desenvolver o completo passo a passo das técnicas da iniciação e logo da própria iluminação, com seus acabamentos como adepto, Shohan e finalmente como Bodhisattva, pela manifestação súbita de imensos conhecimentos perfeitos, frutos de uma clarividência superior. Com tudo isto, ele adquire um exímio conhecimento iniciático e restaura os verdadeiros cânones da iniciação, compreendendo também a natureza dos passos seguintes da evolução humana e planetária. A biografia de Jesus coloca em destaque as duas idades finais deste ciclo, que são 30 anos e 33 anos. Os biógrafos da época não sabiam na realidade o significado esotérico dessas datas, e fizeram assim suas próprias interpretações. 30 anos é a idade tradicional da crucificação, ou da quarta iniciação, ocorrida sob a revolução de Saturno. E 33 anos é o momento em que o iniciado alcança sua sétima iniciação, que corresponde à condição de Bodhisattva, que foi aquela que Jesus alcançou em sua encarnação palestina, como vimos. A salvação das almas. A jornada espiritual de um Buda pode ser precedida por grandes provações, como temos demonstrado em outros estudos, em que comparamos autênticas experiências xamânicas de preparação e fortalecimento do espírito do candidato às altas iniciações. As iniciações verdadeiras também serão anunciadas e preparadas pelo despertar de uma grande vocação espiritual. Assim, após ter seu grande despertar espiritual na aurora da vida adulta, Maitreya começará as suas iniciações, que poderiam também ser associadas aos ashramas, que são etapas de vida da sociedade védica. A condição do Bodhisattva coroa a jornada espiritual de 7 iniciações do presente sistema solar, também chamado plano físico cósmico no esoterismo. Portanto, eles ainda integram as coisas deste nosso universo espiritual. Nesse sentido, sabe-se que o trabalho do Bodhisattva está relacionado à salvação das almas nos mundos do Sansara. Tal coisa poderia ser relacionada às próprias iniciações sucessivas do Bodhisattva, quando atravessa ele mesmo evoluções relacionadas a todos estes mundos, a saber: 1º grau infernos, 2º grau seres famintos, 3º grau animais, 4º grau humanos, 5º grau guerreiros, 6º grau paraíso. É impossível ignorar, afinal de contas, que a estrutura onde o Bodhisattva desenvolve a sua missão principal é idêntica àquela através da qual ele alcança sua condição centenária. E neste caso, o 7º mundo seria o próprio mundo dos Bodhisattvas ou o paraíso do Chitta. De certa forma, o Bodhisattva emerge assim como o núcleo de uma roda, talvez apenas menos poderosa que a dos Budas verdadeiros, que reúnem mais energias e alcançam as massas de uma forma mais pronunciada. Por haver atravessado todos estes degraus e jamais haver se aferrado a nenhum deles, o Bodhisattva pode se comunicar com os seres que estão a eles presos na ilusão de se tratar o lugar onde se encontram alguma realidade verdadeira e definitiva. Entre os mitos mais característicos do Bodhisattva está o de Osíris, que, além de retratar toda uma dinâmica de sacrifício e ressurreição, não obstante o seu destino vê-se limitado a manifestar a condição de Deus dos mortos, quer dizer, o Deus das almas, ou mesmo aqueles que estão libertos das ilusões. O Bodhisattva é responsável por habilitar o destino comum da humanidade segundo os seus méritos próprios,
sendo, portanto, um Deus Salvador, muito semelhante daí ao papel de Jesus Cristo. Não casualmente, neste contexto, existe, pois, o tema do juízo dos mortos, da salvação das almas, dos infernos e do purgatório. A missão fundamental dos Bodhisattvas é, portanto, aquela de salvar as almas, quero dizer, despertar as consciências, recolocando a humanidade nos caminhos corretos da religião e da espiritualidade. E para isto, os verdadeiros caminhos da salvação necessitam ser ensinados, o que requer também o saneamento das falsas ideias sobre religião e espiritualidade. Porém, o mais importante é que o Bodhisattva não tem preconceitos, da mesma forma como Jesus conviveu com toda espécie de ser humano que aceitasse a sua presença. Por isso, ele pode transitar livremente por todos os mundos, enquanto os habitantes destes reinos estavam como que presos a eles, em função de suas próprias ilusões, apegos e aversões. Um leigo pode ser perfeitamente iludido pelas virtudes dos yogis, dos místicos e dos iniciados, o que certamente ajuda bastante para que estes decidam muitas vezes deter-se a comprazer plateias com seus dons. E, no entanto, para um Bodhisattva, que conhece perfeitamente as sombras comuns a esses degraus nas formas de luxúria, vaidade e arrogância, semelhante aos 3 venenos da mente de que fala o budismo, tudo isto ainda são simples estágios, e quem se apega a tais conquistas estará limitando a própria evolução. Provavelmente, a raiz dessa doutrina está na famosa parábola sobre o Buda e os 7 cegos. Aos reinos superiores é ensinado então a necessidade de perseverar no Dharma para que seus habitantes não decaiam e possam ao menos renascer em condições semelhantes ou melhores. E aos reinos inferiores é ensinada a importância de cultivar as virtudes para renascer em condições cada vez melhores. E a todos é sugerido que a verdade está além de todos os reinos manifestos, porque ela é a própria liberdade. Uma visão social. Não seria difícil associar estes 6 reinos do budismo a classes sociais, já que em certos casos as semelhanças são mesmo gritantes. A relação com os reinos superiores e as 3 castas superiores, dos sacerdotes, guerreiros e burgueses, soa bastante evidente. Porém, nos outros 3 reinos inferiores, esse tipo de análise torna-se bastante sensível. Na sequência, teríamos o mundo dos animais, cuja associação seria com os proletários ou servidores, para tudo culminar com o mundo dos fantasmas famintos e o mundo dos infernos, significando subcastas de párias ou proscritos relacionados a camadas muito carentes e até mesmo marginalizadas das sociedades. Nas castas hindus, os Sudras não estão com efeito incluídos entre os 2 vezes nascidos, talvez por se considerar que seus hábitos sejam algo animalizados. Podemos estimar que alguns setores da sociedade poderiam comportar-se como animais porque vivem quase exclusivamente para satisfazer os seus instintos carnais, ou como zumbis famélicos porque só vivem para comer, e finalmente como demônios porque se comprazem em fazer o mal e infringir as leis. É certo que essas categorias sociais acham-se entre as mais oprimidas e injustiçadas. Acontece que as pessoas mais revoltadas com sua situação social imaginam frequentemente que elas nada têm a oferecer para o avanço das coisas, devendo apenas lutar para conquistar bons lugares como as classes melhor posicionadas. Porém, tudo isso não passa de uma grande ilusão. Classes sociais de base econômica não são uma instituição que mereça ser mantida por si só. A verdadeira estrutura social deve ter bases espirituais e culturais. Os Budas sempre trabalham para recuperar o verdadeiro significado espiritual das castas védicas, como parte importante de sua restauração do Dharma universal. Tratam-se tradicionalmente de classes culturais, como vimos, e que na visão original remontam à primazia dos ashramas ou etapas de vida tradicionais, começando pela fase de estudante casto ou brahmacharya, internado num ashram ou centro espiritual, donde há ênfase nos mosteiros pelo budismo. O Bodhisattva instrui então todas essas categorias de muitas maneiras,
mas é sobretudo pelo próprio exemplo que ele assinala os caminhos de libertação para todos os seres humanos. O Bodhisattva tem em si todas as naturezas porque jamais se apegou a nenhuma e foi capaz assim de agregar sempre novas dimensões. A integridade dos ensinamentos dos grandes mestres deriva justamente dessa universalidade. A jornada do Bodhisattva é o caminho de um especialista completamente consagrado, capaz de renunciar não apenas ao mundo, como também aos frutos de suas conquistas espirituais, a fim de prosseguir até alcançar os mais elevados propósitos. Eis que Maitreya alcançou a excelência em cada uma de suas iniciações, como se fossem doutorados e pós-graduações em diferentes faculdades, orientado pelas mais altas esferas espirituais e inclusive organizando, com o passar dos anos, grandes bibliotecas especializadas a fim de alcançar estes nobres propósitos. Contudo, ele jamais se deteve para colher os louros das suas conquistas. O Bodhisattva encontra então muitas situações para se aproximar destes reinos a partir das suas renúncias e suas experiências e esforços espirituais, seja no decurso das suas preparações, como depois da sua iluminação. O Bodhisattva é conhecido como o renunciante por excelência, condição esta para iluminar-se sem tardança e se tornar oportunamente um Buda. Cultivando o Bodhisattva. O Bodhisattva por excelência chama-se Avalokitesvara, aquele que olha por todos, o que difere em muito do místico comum voltado para suas próprias agremiações e castas. Por fim, é nesta mesma linha, em seu simbolismo maior de plenamente iluminado, que ele é apresentado como Lokesvara, aquele que tem 1000 mãos para auxiliar a humanidade. O mistério do duplo Chenrezig, que é o nome tibetano do Bodhisattva Avalokitesvara, ilustra justamente essa transição entre as iniciações humanas e as iluminações hierárquicas. Até a terceira iniciação, o aspirante evolui linearmente, por assim dizer, dentro dos chamados 3 mundos de esforços humanos. O Chenrezig sentado ou contemplativo ilustra essa fase de trabalhos preliminares. O pronunciado espírito de serviço e de renúncia movido pela compaixão, simbolizado pelo lótus da mão esquerda de Chenrezig, e a prontidão geradora de um timing adequado de evolução, simbolizado pelo Japamala da mão direita de Chenrezig, é que permitem ao aspirante encarnar inicialmente o arquétipo do Bodhisattva, sob a manifestação do ritmo tântrico dual que nutre as correntes de Kundalini, ou do perfeito equilíbrio dialético simbolizado pela joia no lótus, que é a Bodhicitta ou mente compassiva, uma realidade com importantes dimensões esotéricas ou ocultistas também, que constitui o mantra da iluminação, representado pelo coração de cristal abrigado pelas mãos centrais de Chenrezig. Porém, a terceira iniciação acontece uma mágica porque um circuito energético fecha-se, simbolizado no fato do triângulo ser a primeira forma constituída do universo. A partir dali, começam então os alinhamentos tríplices que resultam em iluminações. O Chenrezig ereto, ou Lokesvara, demonstra este quadro, pois suas 11 cabeças são como chakras. Tal como na árvore sefirótica da Cabala, existem 3 triângulos em alusão às iniciações hierárquicas da tríade superior, para tudo culminar na última esfera alusiva à 7ª iniciação de Bodhisattva, que é uma transição entre a esfera hierárquica, também denominada siríaca, e a esfera propriamente búdica ou divina. Observe que até mesmo a misteriosa esfera Dhat está representada no tema budista através da imagem de uma cabeça intermediária negra de Eruca para indicar o conhecimento oculto. A expiação dos pecados.
O Bodhisattva é ele mesmo o símbolo do morto para esta vida, apesar de nela se encontrar. E tal coisa também transparece nos padecimentos a que se sujeita em prol da expiação dos pecados da humanidade. Nesse sentido, o simbolismo realista do Buda deitado representa uma das poses mais conhecidas do Buda na arte budista. Tal imagem também é conhecida como Buda reclinado ou Nirvana Buda, representando convencionalmente o Buda histórico nos seus últimos momentos de vida. No entanto, à luz das religiões comparadas, podemos descobrir que o significado desta postura do Buda pode ser muito mais rica do que se imagina comumente, otorgando novos e maiores sentidos ao tema. Com efeito, permite até mesmo precisar certos conceitos. O vínculo entre a morte e a iluminação representa um adendo algo artificial da hermenêutica budista. A imagem do Buda prostrado deveria ser mais evocativa e apenas para tomar aqui um êmbolo histórico da sepultura transitória de Jesus até a sua ressurreição. Outra imagem muito eloquente para essa situação seria aquela de Odin dependurado da árvore da iluminação e registrando as runas sagradas, algo que confronta diretamente a falácia de que os avatares não escrevem. Com efeito, escrever se torna praticamente a única forma de comunicação dos mestres nesta fase inicial de revelações a que têm acesso. A famosa lápide maia de Pakal Votan ilustra novamente o quadro de um iniciado afixado em sua árvore de iluminação, tal como se afirma igualmente suceder a todos os Budas, e que corresponde da mesma forma a uma câmara de registros. A própria lápide de Pakal representa uma poderosa síntese destes registros sagrados, contendo elementos simbólicos sobre as energias divinas e muitas datações calendáricas. Naturalmente, cada cultura desenvolve a sua própria forma de registro de informações sagradas e fundacionais. Religião e astrologia. Maitreya é hoje conhecido como o grande residente no céu de Tushita, em sua condição de Bodhisattva à espera de sua própria encarnação como Buda. Na sua última encarnação, ele teria sido Jesus Cristo, o regente espiritual da Era de Peixes, posto que as eras astrológicas são ciclos regidos pelos Bodhisattvas. Considerando o caráter psíquico do zodíaco, o trabalho do Dharma deve ser libertar o mundo das ilusões zodiacais. Na prática, este quadro corresponde à formação das religiões, daí o simbolismo astrológico comum nas religiões do mundo. A energia psíquica dominante pode ser considerada então uma força destrutiva que carrega a humanidade no seu bojo para alguma direção caótica. A missão do Bodhisattva é identificar precocemente essas tendências e propor fórmulas para a humanidade conseguir contorná-las através da criação de egrégoras positivas capazes de transformar o caos em ordem. O caminho para isto é basicamente aquele de prover o equilíbrio das correntes. Assim, na era de Ares, regida pelo elemento fogo, o Avatar demonstrou a necessidade das pessoas lutarem também contra os próprios impulsos internos e não somente contra o suposto adversário exterior. E em seguida, na era de Peixes, regida pelo elemento água, o Messias ensinou que as pessoas não deveriam entregar-se meramente à contemplação e à displicência, sem limitar-se, pois, à fé e à esperança, mas tratando de organizar o mundo com justiça e caridade. Tal como na era de Aquários, que agora começa com seu elemento ar, as pessoas serão orientadas no sentido de selecionar as informações e cuidar de suas mentes para não serem manipuladas pelos meios de comunicação de massas. O conhecimento deverá ser valorizado como base de uma superior realização espiritual e humana. Porém, cabe checar a idoneidade das fontes para ver o quanto bebem em verdadeiras tradições e, sobretudo, quanto à sua originalidade, quer dizer, a proximidade com os mananciais primeiros da sabedoria universal. Mais uma vez, Maitreya ensina aqui pelo exemplo. A busca da verdade pode ser considerada um ícone sagrado da nova era.
uma vez que o conhecimento representa uma aspiração natural na era de Aquários. E neste caso, o conhecimento necessita ser muito bem fundamentado para conduzir a direção que realmente necessita. O Kalki-Avatar também é apresentado como um apóstolo supremo da verdade, até porque sua tarefa é aquela de encerrar o Kali Yuga e inaugurar o Satya Yuga, ou Idade da Verdade. Tudo isso representa, portanto, o trabalho de Maitreya em sua etapa como Bodhisattva, atravessando também tais fases avançadas para alcançar a sua nova condição de Buda, pela qual a promessa de salvação já poderá ser emitida em favor do mundo como um todo e da existência humana na sua plenitude, e que será tema do nosso próximo estudo. Om Mani Padme Hum.